saudar a igreja com a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Queridos, hoje nós encerraremos a série Cheios do Espírito, quando neste mês nós olhamos para a vida e o ministério de Barnabé na igreja primitiva. E eu fiz questão de deixar esta última mensagem o tema milagre. Ser alguém cheio do Espírito é vivenciar e experimentar milagres da parte do Senhor. Então eu quero desafiar você nesta noite a pensar em algo na sua vida que você tem orado há muito tempo e que Deus ainda não respondeu positivamente a esse clamor e a esse pedido seu. Então pensa agora naquilo que você desejaria muito que acontecesse na sua vida, ou na vida de alguém da sua família, ou na vida de alguém que você ama, que você conhece. E enquanto eu estiver falando aqui, que o Espírito Santo traga à sua mente, se já não trouxe até agora, este desejo que há no seu coração. E no final do culto nós vamos orar e Deus certamente vai agir na sua vida. Bem, o texto que nós deixamos para esta mensagem está em Atos, no capítulo 15, no versículo 12. Na tradução, linguagem de hoje, está registrado assim: então todos os que estavam ali ficaram calados. Onde eles estavam? No concílio ou no presbitério em Jerusalém, o primeiro concílio da igreja. E escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus. Queridos, mas o que é um milagre? É tudo aquilo que foge da naturalidade das coisas. Milagre é aquilo que está acima da realização ou dos poderes humanos, seja da medicina, da ciência, da intelectualidade, da capacidade humana. E será que nós precisamos de milagres hoje? Será que nós precisamos de poder espiritual hoje? Afinal, nós estamos vivendo numa sociedade avançada, numa sociedade desenvolvida da ciência, da medicina e da tecnologia. Será que milagre não é uma coisa da Idade Média, onde a ciência era muito pouco desenvolvida? Afinal, essa ciência evoluiu, afinal o dinheiro faz milagres, o dinheiro compra milagres. Será que realmente nós ainda precisamos, no século 21, de milagres? Sim, queridos, além de nós precisarmos de milagres, diante dessa sociedade, de tantas mortes, de tanta gente se perdendo, por exemplo, na dependência química, de tantas famílias arruinadas, casamentos falidos, de tantas pessoas com problemas de identidade e com doenças emocionais, nós precisamos de milagres para provar que Deus não está morto. Há uma corrente na nossa sociedade tentando abafar a nossa fé, abafar a igreja. Nós precisamos da manifestação do poder do Espírito para que o nome de Deus seja glorificado, para que o mundo creia que Deus está vivo, que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, eu convoquei você neste mês de agosto para orar
por um milagre. No dia 1º de agosto, e hoje o dia 29, todos vocês, eu creio, queridos, que estão conectados nesta fé, vão experimentar milagres. No final do Evangelho de Lucas, que é o mesmo autor de Atos, nós temos as seguintes palavras: vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus afastou deles e foi levado para o céu. Queridos, Deus tem me desafiado. O Espírito Santo é um espírito de poder. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos que estavam reunidos em Jerusalém. E eles se tornaram homens corajosos, audaciosos, operadores de milagres, curas, pregações ousadas, conversões, expulsões de demônios. E nada melhor do que buscarmos com profundidade, nesses dias difíceis, de tantas mortes, de tanto luto e de tanta dor, nada como buscarmos esse poder do Espírito em dias de instabilidade política, de agitação social. O que pode nos acontecer com esta prometida parada dos caminhoneiros no nosso país? Nós vivemos dias de instabilidade. Pode haver um desabastecimento, pode haver uma disparada de preços, aumento da inflação, desemprego, tantas coisas. Nós já temos vislumbrado uma certa perseguição à igreja, uma espécie de ditadura da minoria. Eu já citei aqui algumas vezes como o nosso país está virado no avesso. Se eu assassinar alguém nesta noite, Deus me livre, e não for pego em flagrante, eu vou responder o processo em liberdade. Mas se eu pegar um ovo de tartaruga marinha, eu vou ser preso e não haverá fiança. Que país é esse? Como precisamos, queridos, do poder do Espírito para o tempo no qual nós estamos vivendo. E eu queria falar sobre milagres nessa noite diante de 3 perspectivas. A primeira perspectiva é que o milagre, ele está no Evangelho. Pode soltar para mim, por favor. O milagre está no Evangelho. Tudo aquilo que Barnabé e Paulo estavam relatando em Atos 15, no concílio de Jerusalém, inclusive milagres e maravilhas, estava acontecendo por conta do Evangelho. Desculpa. Aí. E qual é o resumo do Evangelho? Jesus encarnou-se, Jesus fez-se humano, Jesus fez discípulos, Jesus mostrou-lhes a glória de Deus, Jesus os treinou, caminhou com eles, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus voltou para o Pai, mas antes de voltar para o Pai, Jesus os comissionou para continuar a sua obra e lhes deu o Espírito Santo. E todo aquele movimento no livro de Atos estava acontecendo por conta da boa notícia da salvação em Jesus. Aquelas curas, aqueles sinais no livro de Atos estavam acontecendo por conta do Evangelho. E Jesus mesmo, quando inicia o seu ministério público, foi lido agora no início do culto, ele disse: o Senhor me ungiu para levar as boas novas,
as boas novas do Evangelho libertador de meu Pai. E Jesus recebe então no seu batismo esse poder do Espírito Santo, e ele sai a pregar com autoridade, a ensinar com maestria e a curar todo tipo de doenças. Então o povo que jazia em trevas viu uma grande luz no final do túnel, uma esperança voltou ao povo de Deus. E Jesus comissionou os seus discípulos com o seu poder e com a sua autoridade. Ele transferiu a eles essa autoridade e os enviou no poder do Espírito Santo. E no Pentecoste, no livro de Atos, no início diz assim: então todos os que estavam ali, ou melhor, no capítulo 15 que nós lemos, então todos os que estavam ali calados, ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus. Paulo e Barnabé estão relatando aos apóstolos e presbíteros em Jerusalém milagres e maravilhas da sua primeira viagem missionária, que acontece no capítulo 13 e 14 do livro de Atos. Logo no início, estavam pregando o Evangelho ao procônsul romano, governador romano, na ilha de Chipre, na cidade de Pafos, capital da ilha de Chipre. Então se levanta um mágico chamado Elimas, e desviava a atenção do governador para não ouvir a palavra de Barnabé e de Paulo. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, disse para ele: você ficará cego. E naquele mesmo instante ele saiu tateando no ar, e aquele governador creu em Jesus por conta daquele milagre, daquele sinal. Seguindo viagem na cidade de Icônio, diz a Bíblia que fizeram milagres e maravilhas, muitos creram. Já em Listra, seguindo na viagem, ainda curaram um paralítico, e todos os habitantes daquela cidade exaltaram Paulo e Barnabé, o chamando de deuses romanos, e queriam fazer culto a eles, reverenciá-los. Tamanho foi o sinal e a maravilha operada naquela cidade. Mas isso suscitava o ciúme, a perseguição dos judeus. Então diz a Bíblia que logo após esse episódio, Paulo foi apedrejado e foi dado como morto. Mas não, Deus não permitiu. Então Paulo e Barnabé seguem para Derbe, pregaram com poder e ousadia, e diz a Bíblia que muitos se converteram a Jesus. Queridos, fica evidenciado que homens e mulheres cheios do Espírito Santo expulsam demônios, curam enfermos de uma forma sobrenatural, pregam com ousadia, e vem numerosa conversão de pessoas a Jesus. O Evangelho era pregado, e através do Evangelho de Jesus Cristo, milagres aconteceram e milagres acontecem. Então faça uma reflexão, e eu peço que você também faça essa reflexão. Que Evangelho nós vivemos hoje? Por que nós não experimentamos o que os apóstolos e os missionários experimentaram? Eu sei, queridos, eu tenho consciência, já falei isso aqui várias vezes. Nós precisamos ter consciência do contexto da igreja lá em Atos. No início, a igreja, ela parecia muito mais uma seita, dentre centenas de que haviam naquela época. Parecia mais um movimentozinho de alguns homens meio fora da casinha. Parecia mais uma seita judaica prestes a sumir rapidamente.
Mas então, Deus moveu grandemente o seu Espírito entre os seus discípulos, e aquela época, sem dúvida nenhuma, foi uma época única. Por isso a igreja cresceu exponencialmente no primeiro século, mesmo em meio a tantas perseguições. Aquela época apostólica foi única, eu sei disso. Mas eu não quero ser ingênuo para crer que nós vivemos em nossos dias o oposto disso. Nós vivemos o extremo dessa situação, de não vivenciar e de não ver sinais e maravilhas. Mas o Evangelho é o mesmo, Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. E os dons do Espírito Santo estão ainda conosco. Eles são contemporâneos, é para hoje. Se eu, Fernando Lira, tenho o dom do Espírito de ensinar, se eu tenho o dom do Espírito de profetizar, como estou profetizando agora, se eu tenho o dom de ensinar, porque o mesmo Espírito também não pode me usar e usar você, e usar a igreja, com todos os dons do Espírito. E queridos, de tempos em tempos, Deus sopra o seu Espírito sobre a igreja, e eu creio que esse tempo é o tempo de Deus fazer isso. Eu tenho sentido isso, meu coração muito inquieto, eu tenho desejado isso, eu quero isso, eu busco isso, e eu creio nisso. Eu já disse aqui, eu oro há 30 anos para a manifestação desse Evangelho que eu creio, e não de parte desse Evangelho que eu tenho experimentado. Por quê? Porque milagres pertencem ao Evangelho. Então depende apenas de qual Evangelho nós cremos, ou como nós enxergamos o Evangelho. Eu enxergo o Evangelho como Paulo descreveu, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu enxergo o Evangelho como a morte para o pecado e como a ressurreição para uma nova vida. Eu enxergo o Evangelho como missão de ir pregar e receber a autoridade de Jesus por meio do Espírito Santo. Queridos, milagres exigem de nós duas coisas. Se o milagre está no Evangelho, o milagre exige de nós apenas duas coisas, que é busca e fé. Jesus ensinou isso em vários momentos. Por exemplo, lá em Mateus 7, versículo 7: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Você crê nisso? Levante a mão. Essas palavras é para hoje? É para hoje, queridos. É para este domingo, 29 de agosto. Jesus está ensinando a necessidade de buscar, a necessidade de correr atrás, de querer, de desejar. Jesus faz uma pergunta estranha ao cego: o que queres que eu te faça? E o cego responde, e Jesus então cura aquele cego. Jesus disse: vinde a mim, vocês que estão cansados, venham, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, se o Evangelho é o mesmo, se Jesus é o mesmo, se o Espírito é o mesmo, nós não podemos nos acomodar e nos acostumar com o que temos, com o nosso conforto, com a nossa rotina espiritual.
com a nossa religiosidade. Não, Deus tem mais e Deus quer mais de nós e através de nós. Falta-nos esta sede, falta-nos esta fome, falta-se a busca. Jesus disse: eu sou a porta, eu sou a porta, vocês precisam me buscar, vocês precisam entrar, vocês precisam experimentar o que eu tenho preparado para vocês. Queridos, talvez a nossa vida esteja tão boa, do ponto de vista material, que nós achamos que temos sido tão abençoados por Deus, que nós não precisamos mais de nada. Fomos seduzidos pelo conforto, fomos seduzidos pelos bens materiais que a traça e a ferrugem corroem, e nos esquecemos daqueles que são mais sublimes, dos tesouros do céu, da manifestação da graça de Deus, da manifestação da glória de Deus. Então quero dizer para você que está aqui, está me assistindo nesta noite: não há milagre sem busca, não há milagre sem intensidade, não há milagre sem necessidade, sem desejo, sem clamor. O Evangelho está recheado de exemplos. Aquela mulher havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, buscou a Jesus com um tremendo esforço, no meio da multidão, se arrastando para esbarrar na túnica de Jesus. Busca. Aquele religioso judeu venceu o seu preconceito da sua religião, do preconceito que os judeus tinham para com Jesus, e prostrou-se aos pés de Jesus, clamando: Senhor, tem misericórdia, cura minha filha. Aquele homem rico de bens materiais, mas vazio da graça e da presença de Deus. Você o conhece, chamado Zaqueu. Jogou fora a vergonha, jogou fora o preconceito da multidão e buscou Jesus em cima de uma árvore. Se nós, como comunidade local, inserida no coração dessa cidade, queremos experimentar os milagres da vida abundante que Jesus nos prometeu, precisamos buscar. Precisamos buscar. O diamante não está na superfície, o diamante está nas profundezas da caverna. O ouro está enfiado no meio da terra e do barro. A fruta mais viçosa é aquela que está virada para o céu no alto da árvore. A água mais pura são aquelas que vêm do alto das grandes montanhas. Nós não podemos ser preguiçosos, nós não podemos fazer as mesmas coisas e achar que teremos resultados diferentes. É interessante que nós falamos isso na nossa empresa, não é? Os treinamentos falam isso. Você não pode esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Assim também é com a nossa vida espiritual. E queridos, sejamos sinceros conosco mesmo. Não experimentamos milagres porque não queremos pagar o preço da oração. Nós não queremos pagar o preço do jejum. Nós não queremos pagar o preço da busca, do clamor. E a palavra de Deus constantemente diz para nós: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, milagres exigem busca. Busca. Mas exige também fé. Aquele homem desesperado com o seu filho endemoniado disse a Jesus: mas se o Senhor pode,
então nos ajude, tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso? Se eu posso? Você está dizendo, se eu posso? Tudo é possível ao que crê. Não basta buscar, é necessário crer. E por que eu digo isso, queridos? Porque muitas vezes nós buscamos, nós oramos, mas nós não oramos com fé. Nós não oramos com fé. Oramos porque estamos acostumados a orar, oramos porque estamos acostumados a pedir, desde que nós nos conhecemos por gente, mas nós não cremos, não pedimos com fé. Eu venho dizendo, repito, desde o primeiro domingo de agosto, nós vamos orar por milagres hoje. Se prepare. Eu creio no amor de Deus, por mim e por você. Eu creio no amor de Deus pela sua igreja, e eu creio em sua palavra, por isso eu creio em milagres. E por isso eu vou orar por milagres. É por isso que Deus fará milagres. Foi falado pela manhã. Por conta da sua graça, por conta do seu amor, por conta da sua compaixão. Assim como Jesus sempre teve compaixão daqueles que o buscaram com fé. O milagre acontece porque está no Evangelho, e aqui nesta igreja nós pregamos o Evangelho. O milagre exigem busca, os milagres exigem busca e fé. E acima de tudo, os milagres promovem a glória de Deus. Acima de tudo, queridos, eu creio que Deus fará milagres aqui, porque os milagres promovem a glória de Deus. Jesus disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. O milagre deve apontar para a glória de Deus, e você foi feito para a glória de Deus, eu fui feito para a glória de Deus. Se Deus espera que através de nós o seu nome seja glorificado, então com certeza Ele fará milagres em nós e através de nós. Quando experimentamos milagres, Deus é evidenciado, Deus é adorado e Deus é glorificado. Então também o contrário é verdadeiro. O fato de não buscarmos e não vivenciarmos os milagres, nós estamos deixando de contribuir com a glória de Deus. Você já tinha pensado sobre isso? Em 51 anos de igreja eu nunca tinha pensado nisso. Que ao não esperarmos e não vivenciarmos os milagres, nós não estamos cumprindo o propósito de glorificar o nome de Deus. Vivendo e aprendendo. O milagre não é exatamente por conta da minha necessidade, muito menos para a minha glória pessoal. O milagre, acima de tudo, é para a glória de Deus. É um sinal para que os incrédulos venham a glorificar a Deus. Uma outra passagem diz assim: os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Lá em João, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Acabei de citar aqui o governador Sérgio Paulo, lá na ilha de Chipre. Acabei de citar aqui o povo lá em Icônio, que se converteu e exultou de alegria,
com a pregação, com os sinais e prodígios de Paulo e Barnabé. Queridos, Deus está desejoso de manifestar a sua glória entre todos os povos, entre todas as nações. Deus quer sim que o seu nome seja glorificado em todas as culturas. Deus quer sim que o seu Filho seja colocado acima de todo nome, e que todos se prostrem perante o seu Filho, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, eu creio, Ele fará milagres, para a sua glória, Ele fará milagres. Então, por que não tem feito? Repito, porque não desejamos, porque não buscamos e porque não cremos. É tempo de mudar isso, e Deus tem me incomodado bastante com esta questão. É tempo de você crer juntamente comigo. Eu tenho chamado pessoas para crer juntamente comigo. É tempo de nossa igreja buscar mais de Deus para a nossa comunidade. É tempo de buscar, é tempo de ver, é tempo de crer e é tempo de experimentar a glória de Deus nesta igreja. Eu espero que você esteja comigo nesse intuito. É tempo de varrer aquelas coisas que não mudam há anos, daquelas coisas que não se acertam. É tempo de coisas novas, é tempo de coisas renovadas, é tempo de restauração. O Espírito do Senhor está sobre a igreja. O Espírito do Senhor foi outorgado à igreja, foi dado à igreja. E se o Espírito do Senhor, Deus está aqui, mesmo porque logo no início desse culto nós cantamos: Espírito, enche a minha vida, enche-me com o teu poder. Nós invocamos a sua presença, nós já cantamos. Então, só resta nos crer que através dele, Deus fará milagres nesta noite. Interessante, queridos, que todas as palavras no Novo Testamento que foi traduzida por milagre, a palavra milagre, e tem muitas no Novo Testamento, ela traz na sua origem a palavra dinamis, que ao pé da letra é poder, literalmente. Milagre é poder, milagre é poder do Espírito, milagre é o poder daquele que está cheio do Espírito. E nós temos da parte de Deus tudo para experimentarmos os milagres de Deus nesta noite. Primeiro, porque são promessas contidas no Evangelho. Estes sinais seguirão os que creem: pegarão em serpente, tomarão venenos, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Segundo lugar, nós temos buscado e nós cremos. Eu tenho buscado e eu creio. Em terceiro lugar, Deus quer promover a sua glória por meio de sinais e de maravilhas no meio do seu povo. Então eu quero encerrar relendo o texto de hoje, Atos 15, versículo 12. Então todos os que estavam ali ficaram, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio dele entre os gentios. Deus quer, você quer? Vamos ficar em pé.